Continuando na nossa meditação, hoje nós vamos ver um outro pecado muito incômodo que nós pensamos estarmos livres. Vamos ler o texto de Filipenses, capítulo 2, do 1 ao 11. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então vamos parar um pouquinho. Se nós estamos em Cristo e temos a mesma mente, a mesma comunhão, a mesma afeição, a mesma compaixão, a mesma alegria, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo espírito e uma só atitude, qual é a atitude que Ele quer? Que nós não tenhamos ambição egoísta nem vaidade, mas consideremos o próximo como superiores a nós mesmos e não cuidemos somente dos nossos interesses, mas também do interesse do nosso próximo. E aí ele vai para o hino maravilhoso, no versículo 5. Depois de falar tudo isso, ele fala: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Está pegando a atitude, né? Completa. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Só isso. Se nós temos o mesmo Espírito de Cristo, temos Cristo como Senhor, e o seu Espírito é o nosso vínculo, nós precisamos ser iguais a Jesus, não pensando em nós mesmos em primeiro lugar, mas no próximo, colocando-o acima de nós, e os seus interesses acima dos nossos. O pecado de hoje é o do egoísmo, e ele disse no nosso versículo 3, nada façam por ambição egoísta. Nós somos livres do egoísmo, certo? Quem se considera egoísta? Só um pouquinho de vez em quando. Quando eu não quero levantar da cama, eu peço para alguém me levar alguma coisa. Pode ser egoísmo? Não, estou dando oportunidade para a pessoa me servir, é uma benção. Mas pode ter egoísmo junto. Vamos pensar sobre isso. Da onde que sai o egoísmo? Do orgulho. Nós somos superiores. Nos consideramos superiores e aí nós somos egoístas por causa disso. Da onde que sai o orgulho? Da impiedade. Lembrando que a impiedade é uma junção de três coisas: a falta de amor, a falta de temor e a falta de desejo. Se você ama Deus, teme a Deus, você quer Deus e você deseja. Se você tem esses três, você tem uma vida piedosa. Não é orgulhoso, nem vaidoso e nem egoísta. Mas a nossa natureza não é assim. E a primeira forma de manifestação que existe de impiedade na nossa vida é no orgulho. E junto com ele, muitas vezes, vem o egoísmo. É uma mistura muito densa de orgulho e egoísmo. Quando nós colocamos o foco em nós mesmos, em alguma coisa pertinente à nossa própria vida, e aí nós não vemos nada em volta. Nós olhamos só para nós. É fácil ver isso quando você peca. Qualquer tipo de pecado. Quando você começa a se colocar acima de alguém e põe a pessoa para baixo, já se manifestou impiedade como orgulho e egoísmo. Você tem razão e a pessoa é vista de uma forma diferente do que a verdadeira. É como um véu que nós temos. O orgulho, o egoísmo e os pecados que nós temos tratado têm tanta força e tanta sutileza no nosso coração que muitas vezes nós praticamos,
temos essa atitude que Jesus não tem, não teve, e nós não percebemos, porque nós temos como se fosse um véu que fecha a nossa visão para isso. E aí, 2 Coríntios 3,16, Paulo diz que quando alguém se converte ao Senhor, o véu é removido. Ele está falando do véu da conversão, mas depois desse véu, nós provavelmente, com certeza, mantemos muitos outros véus. E se você tem acompanhado as mensagens, você tem visto nossa cegueira com relação a esses pecados sutis, que são os véus que tampam a nossa vista. Nós não percebemos, são pontos cegos que na nossa vida. É um desvio de caráter que nós temos e que por nós sempre tivemos, nós sempre fomos cegos e nós acostumamos com ele. Então é um pouquinho assim de leveza, bem na penumbra, não está na luz, mas não é aquela treva que está no nosso meio, é uma penumbra, é uma sombra, está ali, nesse lugarzinho, escondidinho ali. Ele não se manifesta como um pecadão escancarado, às vezes sim, mas também não está na luz, não está curado, tratado, transformado, abandonado. Está ali no meio, incomodando, fazendo o nosso funcionamento olhar para a gente, não para o próximo, não para Deus. Mesmo que a gente seja teologicamente correto, tenha a doutrina perfeita, entenda as coisas celestiais, tenha muitos dons, seja moralmente desenvolvido, a gente ainda pode ser egoísta, porque toda criança nasce egoísta, é só olhar. Toda hora você tem que brigar com uma por egoísmo, e com a outra também, pelo mesmo motivo. E aí você vai ensinando as crianças que elas não podem ser egoístas, porque não é socialmente aceitável. Quem gosta de ficar perto de um egoísta? Ninguém. Aí a criança percebe essa fragilidade nela, que ela vai ser prejudicada na vida social, então ela não quer mais ser egoísta. Aí o que ela faz? Ela se controla, ela ajusta o seu comportamento, ela entra na moralidade aceita. Ela resolveu o problema? Não resolveu o problema. Aí o problema vai se manifestar de formas mais sutis, já que ela não pode se manifestar escancaradamente na sociedade, mas ela precisa se manifestar, ela se manifesta de umas formas mais escondidas. Como é que nós conseguimos ver o egoísmo em alguém? Como é que é possível isso? Como é que você sabe que a pessoa é egoísta? Porque você é. Eu sei que a pessoa é egoísta, porque eu sou. Então o pecado meu eu vejo na pessoa. Simples assim. Olha lá que egoísta. Tá igual eu. Isso aí ninguém fala, né? A gente só aponta o dedo para frente. É muito fácil ver o egoísmo no próximo, como o cisco nos olhos. Todos os pecados que a gente está vendo são traves nos nossos olhos. E o egoísmo é uma trave gigante também, facilmente vista no próximo e difícil de ser vista na nossa própria vida. E ele se manifesta em níveis diferentes. O primeiro nível bastante claro é o da evidência rude. A pessoa é totalmente egoísta. Talvez nem sempre, mas aquele caso, naquele momento, foi escancarado. E é legal porque tem alguns filmes que mostram muito bem isso. Vocês já viram o Treinando o Papai? Com o The Rock? Assistam depois. Ele é egoísta. É um jogador de futebol americano super rico e famoso, o mais famoso do país. Muito egoísta. E aí ele não sabe que tem uma filha. E a filha chega para ele na porta do apartamento dele, falando: eu sou sua filha. E o cara curte a vida doidado, se diverte, ganha dinheiro, vai para festa, namora, não tem compromisso com nada, só com ele mesmo, bem egoísta. E aí ela entra em casa e começa a mexer nas coisas dele, numa casa que não é preparada para criança, atrapalhando todos os seus tesouros egoístas. E chega uma hora que eu tentei achar o vídeo, mas não consegui para trazer para vocês, que ele fica tão bravo, tão bravo, tão bravo, que ele surta no egoísmo e fala: não, é meu, é tudo meu, tudo meu. Para a criança não pegar as coisas dele. É muito bom, se você vê do jeito certo. Nós somos assim.
Muitas vezes acontece isso de forma rude, escancarada, mas geralmente não é assim não, é de forma sutil, de forma refinada, gentil. Eu não posso te ajudar, eu não tenho para te dar. Mas não tem mesmo? Ou é o egoísmo se manifestando? Vamos tratar de 4 áreas para ficar bem claro em que o egoísmo se manifesta. Primeiro, é no interesse. Fala aí comigo, o interesse. O interesse está lá em Filipenses 2, versículo 4, que a gente já leu. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Imagina a nossa lei, se você entende um pouquinho de lei humana, existe a nossa lei máxima, magna, que é a Constituição, e as leis inferiores, que regulam o que a Constituição não é clara. Então tem uma lei geral que trata do nosso funcionamento básico, e tem as leis específicas, por exemplo, que cuida da economia, da área social, da área ecológica, do trabalho. Não dá para colocar tudo na lei máxima. Então eles colocam leis inferiores, que têm que ser submissas à lei maior. A Bíblia é um livro só com uma lei só. Só que ela também funciona assim. Os dogmas da nossa fé é como se fosse a Constituição bíblica, é a máxima. Quais são os dogmas? As doutrinas maiores. Quais são? Jesus é Deus. Deus é 3 pessoas. Você pode pegar, por exemplo, a confissão de fé apostólica. Jesus nasceu da Virgem Maria, morreu, ressuscitou ao 3º dia, enviou o Espírito Santo para perdoar os nossos pecados e habitar num novo povo. São os dogmas. Todo mundo crê nisso, todo cristão crê. É a nossa lei máxima. A partir daí entram os detalhes de doutrinas, e muitos deles são comportamentos. Esse texto de Filipenses 2,4 não é uma lei máxima, é uma lei de Deus. Mas se você pegar ele e ler sem considerar os dogmas, você vai esquecer o Evangelho. Dá para você ler humanamente. Vamos ler humanamente? Filipenses 2,4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Se você tirar isso da mensagem bíblica do Evangelho, você vai tentar ser mais altruísta. Você vai buscar olhar mais para o próximo, tentando ajudar mais pessoas. Aí você não precisa da igreja nem de Jesus. Você pode até mudar de religião. Pode ser espírita, que fazem bem isso aqui. Obra social. Eles simplesmente esqueceram o Evangelho, tiraram o foco da verdade e focaram na sublei, na lei menor. É uma lei, você tem que obedecer. Não é para você ficar olhando para os seus interesses, é para olhar para o interesse do próximo. Não esqueçam disso. Tudo que a gente tratar, você tem que saber se é em cima do Evangelho ou não. Nós trazemos tudo para o Evangelho sempre. Vamos lendo o Evangelho. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quais são os seus interesses? Onde é que estão os seus tesouros? O quanto você olha para as necessidades das outras pessoas, para as preocupações dos outros, para as vontades dos outros. Às vezes vontades não são necessidades. Ou nós cuidamos mais da nossa preocupação, da nossa necessidade e aí sim da nossa vontade? Onde estão os seus interesses? Faz uma lista de todos os seus interesses. Escreve no papel. E depois você põe a ordem. O que está em cima e o que está embaixo. O que é que tem no seu coração? O que te atrai? O que te puxa? O que te levanta? O que faz você sair do lugar e se mover naquela direção? O que guia a sua vida? O que sai da sua boca? Isso é bem legal, porque Mateus 12:34 chama todo mundo assim, raça de víboras. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração.
O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. É claro que ele não está falando do que você fala, está falando do que está no seu coração, que é dali que sai o que você fala. Os seus ídolos, suas paixões, seus interesses, seus tesouros. É sobre isso que você fala. Quais são os seus tesouros? Tem gente que entesoura política, doença, dinheiro, negócios, o ego. Só interessa por si mesmo e arruma todo tipo de assunto e fala com autoridade. Numa conversa que não existe, vira um monólogo. Porque quando a pessoa para escutar é para poder se gabar depois, no seu egoísmo de que ela sabe tudo e o que ela tem é melhor. Não é mais um relacionamento. Relacionamento é de mão dupla. A pessoa não vive em mão dupla, ela é egoísta, só tem uma mão. A pessoa que ora a Deus e pede, me dá o teu reino. Ele não está pedindo o reino do fogo, que consome o pecado. Não está pedindo o reino do confronto, que a diversidade traz e forma caráter de Jesus. Está pedindo o reino da prosperidade, das promessas, do sentimento gostoso que o Espírito traz, que eu não sei qual que é, porque quando o Espírito quer falar comigo, ele gera angústia no meu coração. O que a pessoa quer? Venha o teu reino. É o Pai Nosso, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Que reino? Um reino para satisfazer o seu egoísmo, para resolver os seus problemas, para converter os seus filhos, seus pais, seus parentes, seus maridos e esposas? Que reino? Um reino que tem que falar do evangelho da cruz e sofrer perseguição e talvez ser martirizado por isso? Um reino que avança levando a luz sobre as trevas? Tem que entrar nas trevas para levar o reino. Não dá para levar a luz para onde já tem luz. Esse é um reino que convoca soldados para a batalha e não para a festa no parque, no spa. É uma guerra. Pessoas não acreditam mais no reino celestial, em que existem forças contrárias, demônios, que estão ao nosso redor, rugindo como leão, prontos para nos devorar, mas que não podem tocar no ungido do Senhor, porque o sangue de Jesus os cobre. Mas existe uma batalha acontecendo, e Deus não vai mandar Jesus de novo para expulsar os demônios, vai usar você para isso. Então você tem que encarar o endemoniado, você tem que pôr a mão, ele tem que sair. Você tem que abrir a sua boca com autoridade, não pedindo por favor, sai daqui que eu estou com medo. Você tem o nome de Jesus ou não? Você tem o Espírito Santo como marca da promessa ou não? Você vive em favor do próximo e do reino de Deus? Ou você vive em favor de si mesmo, egoisticamente? Pessoa que só tem uma via é egoísta. Venha a mim o teu reino, venha a mim a tua bênção. Eu não vou para ti não. Eu não quero o Senhor como Senhor, eu quero o Senhor como Salvador. Eu não vou obedecer tão profundamente assim, isso é muito radicalismo. Eu não quero chegar tanto, para mim o jeito que está bom. Já vou para o céu, estou garantido. Egoísta. Isso é facilmente visto no trânsito. Eu era assim, quando tinha alguém na minha frente, eu com pressa, eu falava assim: para de atravancar o progresso da nação. Está atrapalhando o meu tempo. Sai da minha frente. Está meio atrapalhando, está vendo eu em evidência? Eu egocêntrico, eu egoísta. Essa é minha vaga. Você pegou a minha vaga.
Essa é a minha via, vai para a tua via. Você está usando 2 ruas, você paga 2 IPVAs. Uma é minha, sai da minha frente. Você não é assim não, né? No trânsito. O meu direito, você tem que respeitar o meu direito. O seu direito vai até onde chega o meu direito. Esse é o mundo. Onde é que você se empolga? Se eu fosse falar, fala de um assunto que você é apaixonado, o que sairia da sua boca? Quantos assuntos viriam antes de Jesus Cristo, o reino de Deus, a palavra? Pode ser o trabalho, um descanso, a família, pode ser o dinheiro, a honra pessoal, pode ser as dores, os sofrimentos, pode ser o lazer, o esporte, a política, um vício que você tenha, pode ser qualquer coisa. Onde é que está a ordem aí? O egoísmo faz parte dos pecados nojentos de 2 Timóteo 3. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. Olha, o primeiro pecado. O primeiro pecado. Os homens serão egoístas. Nós estamos nos últimos tempos. Ele falou para mim aqui. Onde eu sou egoísta? Eu não sou egoísta. Não, isso aqui não é texto para mim. Olha a lista. Não é para mim. É para os ímpios, pecadores lá de fora. Eu sou filho de Deus. Não, ele falou isso aqui para o povo de Deus, é Bíblia. Os ímpios não leem isso, é para nós que lemos. Então tá, eu serei egoísta, avarento, presunçoso, arrogante, blasfemo, desobediente aos pais, ingrato, ímpio, sem amor pela família, irreconciliável, caluniador, sem domínio próprio, cruel, inimigo do bem, traidor, precipitado, soberbo, mais amante do prazer do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Prazer. O foco hoje é só no egoísmo. Sabe como é que ele termina? Afaste-se destes. Ninguém quer ficar perto de um egoísta. Então não é para você aceitar o egoísmo no nosso meio. Não é para você aceitar o egoísmo na sua casa, no seu trabalho, no seu coração. É para você afastar isso da sua vida. Onde está o seu interesse? Aí manifestou já o seu egoísmo. Segundo, repitam comigo. Tempo. Repete, tempo. Primeiro, interesse. Segundo, tempo. O que é o tempo? É a mercadoria mais justa que existe. Porque tem gente que tem dinheiro sobrando, mas não tem tempo. Muita gente tem muito dinheiro sobrando. Muito poucos têm tempo sobrando. Ele é o mais democrático e justo bem que a gente pode ter. Todo mundo tem igual, 24 horas por dia. Todo mundo tem igual. Não tem nem mais rico e nem mais pobre. No meio da sua correria infindável, onde é que você põe o seu tempo livre? Em você? Onde é que você vai gastar o seu tempo nas suas próximas férias? Se eu te der R$1 milhão e 3 meses, o que é que você faz? Tem egoísmo no meio? Sabe por que ninguém ganha na Mega Sena? Porque vai usar de forma egoísta. Quer usar de forma egoísta? Não queira ser filho de Deus. Porque Deus não deixa seus filhos pecarem. Como vai pecar com certeza, por que que Deus daria? Aí o povo ora ainda para Deus abençoar. Joga e ora. Joga no egoísmo e ora no egoísmo.
Deus fala, não. Imagina alguém que precisa fazer uma prova. E a pessoa precisa de ajuda de alguém. Aí ela liga para uma amiga dela, para a pessoa que entende do assunto, ajudá-la. Aí a amiga também precisa estudar para a prova. Qual a solução? Vou usar o meu tempo para mim mesmo ou vou usar o meu tempo para ajudar a minha amiga que está precisando? Eu vou ajudar, não vou ser egoísta. Ela precisa de ajuda. Não vou estudar para mim, vou ajudar ela. Mas tudo bem, mas e se for com certa relutância? Tem egoísmo no meio? Ai, eu vou ter que ajudar porque a Bíblia manda eu não ser egoísta. Então tá, eu vou obedecer. Teve egoísmo? Teve. Sutil, imperceptível. Tá, mas e a outra? Sabendo que a amiga que sabe do assunto também tem que estudar. Que coragem que ela tem de pedir ajuda? Tá egoísta? Tá. Tá vendo como é sutil a manifestação? A gente é egoísta se a gente guardar o nosso tempo como valioso. E a gente também é egoísta quando a gente tira proveito do tempo do próximo. Então nós temos alguns cuidados. Primeiro, para não achar que, porque a outra pessoa é corrida, que você não tem que pedir nada para ela. O pessoal fala isso toda hora de mim e da Margem. A gente escutou muitas vezes, já falou sobre isso hoje. As pessoas têm uma visão perigosa de nós. Porque eles falam, olha, eu sei que vocês têm uma vida muito corrida, eu não quero incomodar. Muitas vezes a gente escuta isso. Vocês estão incomodando, sabe quem? O Espírito Santo, que quer usar a gente para abençoar vocês, vocês não deixam. Porque a gente larga para trás 8 empregos, se a gente tivesse. A gente larga para trás tudo para abençoar vocês. Hoje eu queria ficar dormindo. Eu fui na UTI. Quem sou eu para falar não para Deus? Meu trabalho não é ter uma empresa. Meu trabalho é ser ministro de Deus. Sou um sacerdote, não como pastor, sacerdote, igual vocês são. Coloca essa como sua profissão principal. Eu quero poder contar com vocês de madrugada se eu precisar. E você tem que estar lá em casa. E podem contar comigo se precisar. Deixa que eu descanso na glória. O descanso eterno virá. Aqui não dá tempo, nós estamos em guerra. Então toma primeiro esse cuidado. Não ache que o seu pensamento de não incomodar a gente não é egoísta. Você está roubando a oportunidade que eu e a Margem temos de abençoar e ser abençoados. Vocês estão roubando a oportunidade de receber a bênção, de Espírito agir no meio do povo dele. Toma esse cuidado. Outro cuidado. Nunca pensa primeiro em vocês mesmos. Nunca. Nos dois lados. No que está pedindo e no que está recebendo. Nunca. Tira vocês da equação. Terceiro cuidado. Nunca considere que o pouco recurso de tempo que você tem é tão pouco e tão valioso que você precisa protegê-lo e guardá-lo para si mesmo. Você não tem poder de acrescentar 1 hora sequer na sua vida. É Deus que definiu o prazo da sua existência. Não tenta ser regente do seu tempo à revelia de Deus. Submeta o seu tempo a Deus. Ele pode multiplicar as 24 horas. E eu já vi isso acontecer. Eu saí de casa para servir o Senhor atrasado, orei. Estava servindo Ele em outro lugar. Tinha 4 minutos para chegar num trajeto que demorava 7. Eu cheguei adiantado. Acontece. Não sei o que ele fez, mas o relógio deve ter dado algum bug. E aí ele andou mais devagar. Ou ele fez eu voar alto como as águias, o meu carro ficar invisível e passar no meio de todo mundo. Cheguei adiantado. Não cuida tanto do seu tempo.
Põe na mão de Deus. Não vire egoísta no seu tempo. Como é que você trata disso dentro de casa? Porque dentro de casa é o antro do egoísmo. Fora de casa você se controla, você esconde. Dentro de casa você se revela. Até que ponto dentro de casa você está disposto a realmente fazer além do que te é obrigado, além do que é combinado, além do que é esperado? Até que ponto você percebe a sobrecarga de alguém dentro de casa para fazer além do que se espera, sem ninguém pedir? Até que ponto você vê a necessidade do próximo dentro de casa? Olha o que diz Gálatas 6:2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. É para levar os fardos pesados uns dos outros. Como é que você vai levar se você nem olha para eles? Se não olhar, também não vai saber. Se não saber ou souber, também não vai pegar. Não vai levar. Então tem que ter uma mudança de perspectiva. Por que será que Jesus, em 4 versículos seguidos, no Sermão do Monte, em Mateus 5, a partir do 39, falou as 4 coisas contrárias ao egoísmo? Dar a outra face. Levar também a capa. Caminhar a 2ª milha. Dá a quem lhe pede. E não dá as costas ao quem pede emprestado. 4 ou 5 atitudes contrárias no extremo ao egoísmo. E terminou no Mateus 7:12 com a regra de ouro, que até o mundo chama isso de regra de ouro. Façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Eu já sofri dentro de igreja grande e rica com o egoísmo das pessoas da igreja. Eu precisava muito de ajuda. Ninguém ofereceu ajuda. Eles dão milhares de reais, por exemplo, falando de dinheiro, de dízimo. E eu não vi R$1 disso quando eu precisei. Fui correndo para o Senhor. O Senhor é o meu pastor, e dele não terei falta. Esse é o Salmo 23. Como é que está o seu tempo? Onde é que você usa? Para quê? É para colocar no interesse seu? Ou é um tempo dedicado ao Senhor, quando Ele mandar? Você se prepara para fazer a obra de Deus bem feita, para não levar nas coxas, empurrando com a barriga, para manejar bem a palavra da verdade, e nisso eu peco, porque eu tenho que manejar muito melhor do que eu manejo, e Ele me cobra, mas o meu egoísmo me leva para outros assuntos. Como é que está o seu preparo para servir o Rei da Glória? Ele te dá talento todo dia. Você faz o que com talento? Usa o talento no seu egoísmo? Ou enterra o talento? Vai prestar conta. Nós vamos prestar contas de cada dia vivido. Arruma o seu interesse e ajusta o seu tempo. Terceiro, dinheiro. Repete, dinheiro. O quanto a insegurança financeira afeta a sua doação. O quanto a sua dificuldade financeira afeta a sua doação. Como é que está a sua oferta? Eu não vou ficar falando disso para não parecer lavagem cerebral, então vou deixar a Bíblia falar. Eu só vou ler. Presta atenção, Romanos 12:15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Não estou falando só de dinheiro, o foco desse ponto é dinheiro. Deixa isso ampliar na sua mente, porque o Espírito quiser te arrancar de egoísmo. 1 João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus?
Ah, eu me compadeci, coitadinho. Mas não ajudei. Que compadecimento é esse? Sentimental? Ah, Deus me ama. É sentimental. Ele está lá, Ele é amor, então Ele me ama. Mas Ele não me abençoa nada, não me corrige nada, não me disciplina nada, não me dá nada. Ele só me ama. Ninguém quer um Deus desse. Você quer um Deus que te abençoa, que te supre, te sustenta, te protege, te confronta, que te usa, porque te ama. Aí não, mas eu me compadeci da pessoa em necessidade e não fiz nada para ajudar ela. Pois olha o que Tiago 2,15 fala: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, porém sem lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Como é que está a sua fé? Eu tenho fé, cadê a obra? Não tem obra? Não tem fé, ou tenho fé morta. Sua fé morta é um cano entupido que não conecta a Deus e não recebe graça. Como é que está o seu cano? Está entupido ou desentupido? E o Tiago avança no versículo 15 do capítulo 4. Não amem o mundo nem o que nele há. Nós cantamos isso, né? Não vou me apegar às coisas daqui. Ah, tá bom. Pelo menos cantar a gente consegue. Vou ler de novo. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha o peso disso, misericórdia. O amor do Pai não está em quem ama o mundo. Em quem está o amor do Pai? Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E olha como ele termina no versículo 5:18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. É fé com obra que age. E vem Paulo também e confronta mais. 2 Coríntios 9, 6-11. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem de toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Nossa, eu tenho a justiça de Cristo. Qual é a maior bem-aventurança? Fome e sede da justiça, pois quem tem isso é bem-aventurado, porque será farto. Ah, qual é a justiça de Cristo? Está aqui, ó, ele desenha para a gente. Distribuiu, deu seus bens aos necessitados. O que dura para sempre? A sua justiça. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. E para terminar, Provérbios 11, 24 e 25. Provérbio de sabedoria. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Como é que está o seu interesse financeiro? Está no próximo? Está em si mesmo? Você não vai levar nada daqui. Seu caixão não tem gaveta. Se você achar os faraós enterrados, eles pensavam que tinham gaveta. São os tesouros arqueológicos. Você quer ter um caixão desse? Com tesouros arqueológicos?
ou seu tesouro está no céu e não na terra? Então coloca o seu dinheiro em ordem e tira o seu egoísmo dele. Última manifestação, descortesia. Repete, descortesia. É quando você é rude e grosseiro. Mas quando eu sou rude e grosseiro, isso é pecado? Você é descortês. Olha o que fala em Gálatas 5, 22 e 23 do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor. Onde é que está a rudez, a grosseria? Alegria, paz, paciência, amabilidade, que é escancarado, né? A grosseria não faz parte, a amabilidade faz. Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E o amor de 1 Coríntios 13, o que é o amor? É grosseiro? Não, está escrito lá no versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não é rude. Por que a pessoa rude é egoísta? Porque não ama a si mesma, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre. Quem é agressivo causa sofrimento e não sofre. Tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tudo é tudo. Pessoa que é egoísta na língua, ela é grosseira e rude, ela não se importa com o que ela vai causar no próximo. Não está nem aí para o próximo, ela quer mostrar o que tem dentro dela. Por exemplo, quem chega atrasado é egoísta. Não pensou no outro que está esperando. Sabe como é que é um pedido de perdão bíblico para quem chega atrasado? De quem chega atrasado para quem está esperando? Não é assim, mentindo. Desculpa aí, foi o trânsito. Sendo que não foi o trânsito. Também não é sem mentira. Desculpa aí, atrasei. Falou a verdade. Mas isso não é um perdão bíblico. Perdão bíblico é o que é transparente, que entra no âmago da questão, que vai no Evangelho e se envergonha para a glória de Deus, que vai lá na essência do ser e sabe o que causou no próximo para desfazer o mal feito, porque sabe que foi pedra de tropeço para a vida do próximo. Então ele olha para tudo isso e pede perdão direito. Sabe como que ele faz? Me perdoa, porque o meu atraso te desonrou. Eu sei que você tem mais coisa para fazer além de ficar me esperando. Eu não tenho motivo para causar isso em você. Eu sei que você pode ter ficado frustrado, irritado, triste, por causa do meu erro. Me perdoa, de verdade. Não vou fazer isso de novo. Isso é um perdão bíblico em qualquer área da sua vida. Eu sou podre, e eu atrasei, e eu desonrei você, me perdoa. Eu desonrei a Deus primeiro, e eu pedi perdão para Ele também. Faz isso na sua vida e não seja egoísta, falando desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa do inferno. Isso é papo do inferno. Desculpa qualquer coisa. Que qualquer coisa de trevas é essa? Não tem qualquer coisa não. Vai no âmago e fala detalhadamente o que estava aqui dentro. Que você jogou para a pessoa e fez ela pecar. Seja transparente, entra na luz, mostra Jesus na sua vida. Eu sei, eu sou podre, por isso que eu estou pedindo perdão, eu errei. Me perdoa. E eu vejo você. Eu sei o mal que eu causei. Me perdoa de ter feito você pecar. Misericórdia. O Senhor fala que é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e me jogar no mar e morrer afogado do que fazer você pecar. E eu fiz. Me perdoa. Tenha essa vida sem egoísmo, por favor. Passa vergonha, sim, intencionalmente. Queira passar vergonha, porque é quando você se diminui que o Senhor cresce. Quando você é fraco, que a graça é forte. Não tem essa de eu vou ser cada vez mais forte. Isso não é evangelho. Outra manifestação. Quando alguém fala alto e incomoda os outros. É egoísmo?
Para que falar alto para incomodar os outros? Está perturbando. O espaço não é só seu, o som não é só da sua voz. Baixa a bola, fala baixo. A gente foi almoçar esse dia no Mufato ali, tinha uns 6 jovens estudantes do 1º, 2º grau ali. Ninguém conseguia ter paz para comer. Tinha umas 300 pessoas comendo ali no Mufato e naquela mesa estava uma zorra. Gargalhadas, gritarias, xingamentos entre eles, brincadeira para todo lado, ninguém conseguia nem conversar. Todo mundo, eu olhei para em volta, porque eu gosto de olhar para as pessoas, estava todo mundo assim, ó, tentando comer e olhava de novo, tentando comer e olhava de novo. Me deu vontade, sabe de fazer o quê? Levantar, chamar uns 5 senhores e a gente lá na mesa mandar eles baixar a bola, para respeitar o próximo. Que egoísmo é esse? Está pensando que é o centro do mundo? Que estão sozinhos lá num quarto fechado? Tem mais gente em volta. Para de egoísmo. Isso é a mesma coisa que acontece quando alguém buzina, grita, faz barulho perto de hospital, perto de casa de repouso, perto de velório. O que há? Tem gente sofrendo. Está tão egoísta que não vê. Tem que colocar o seu interesse na frente. Outro caso que se manifesta é quando a pessoa bagunça e não arruma. Ah, o povo é seu empregado, então? Você vive no hotel? Sério? Todo mundo tem que te servir. A pessoa egoísta não quer saber, ela consome, é um devorador. É um gafanhoto lá, um devorador, que só quer consumir, os outros que se vira. E quando eu chegar aqui eu quero ver arrumado. Tem muito crente que faz desdém, que é rude e grosseiro com garçom, com balconista. Que crente falso. Pessoa que não dá a mínima para o que faz, não sabe, não quer saber o que causa nas pessoas em volta. E não é só isso não. O egoísmo também não tem nem um pouquinho de consideração pelo sentimento alheio. Ele fala o que tem que falar. Eu falo a verdade. Doa quem doer. Verdade é verdade. Não quer saber se magoou, se machucou, se envergonhou, se humilhou. Simplesmente fala. Por quê? Porque ele é egoísta. Ele quer falar, ele sabe que ele vai falar, a razão dele é a razão dele, e ele quer que todo mundo escute. Porque ele está priorizando o seu ego. Egoísta. Ou quando a gente vive em casa e não agradece ninguém. Qual foi a última vez recente que você agradeceu alguém dentro de casa? A gente não faz isso, vira obrigação. Só que a gente agradece a Deus, né? Você agradece a Deus? Agradeço todo dia. E quem que você agradeceu na sua vida? O recente, principalmente dentro de casa. Você só agradece a Deus. Como é que pode você amar a Deus que não vê se você não ama a pessoa que você vê? Como é que pode você agradecer a Deus que você não vê sem agradecer a pessoa que você vê? Obrigado pela comida que você fez para mim. Obrigado porque você limpou o meu quarto. Obrigado porque você arrumou o meu lado da cama. É simples. Você não agradece a Deus? Agradece mais quem está do seu lado. Faz a gratidão fazer parte da sua vida e não uma religiosidade espiritual mística com Deus. Porque Ele olha as nossas obras da fé e não a nossa hipocrisia. Certo? Interesses, tempo, dinheiro. Qual que é o último? Delicadeza, cordialidade. 4 áreas em que o egoísmo se manifesta. No geral, a pessoa não é só egoísta porque ela quer ter tudo. Ela é indiferente às outras pessoas, mas ela ainda quer que os outros sirvam ela mesma. Eu podia ser muito egoísta querendo que a igreja me servisse. Todo rico. Nenhum olha para mim que eu estou precisando. Vou para Deus pedir ajuda. Vou na célula, peço oração. Tem rico na célula, tem rico que conhece outro rico. Não chega nada de ajuda.
Aí o meu egoísmo se levanta. Eu tenho direito de ser ajudado, está na Bíblia. Pequei de novo. Que a pessoa egoísta, ela só não quer ajudar o próximo como ela quer ser ajudada. E exige. Isso é muito visto nos casamentos. Casamento, geralmente, quando não é de Deus, é um querendo o serviço do outro. Depende aí da linguagem de amor, né? Se eu quero presente, eu quero ganhar presente. Se eu não ganho presente, não vou dar também. Se eu quero tempo de qualidade, eu quero que a pessoa venha até mim, eu não vou até ela. Se eu quero serviço, a pessoa tem que me servir, eu não vou servir. Se eu só vou servir se ela me servir. Se ela não me servir, ela não me ama, por que eu vou dar alguma coisa? Aí entra o pensamento mundano carnal, né? Eu respeito quem me respeita. Eu honro quem me honra. E é assim que o casamento tem funcionado ultimamente. Ninguém pensa no outro como alguém sendo superior a si mesmo, a quem tem que ser honrado e servido. Qual que é a solução para tudo isso? Tem que equilibrar os seus interesses com o interesse do próximo. Você tem interesse? Tem. São legítimos? Muitos deles são. Equilibra os seus interesses com o interesse do próximo, mas coloca o do próximo à frente dos seus. Sempre em submissão à vontade doadora do Pai. Vontade doadora do Pai. Se Ele quer que você doe, obedeça. Vai faltar, Ele mandou. Obedeça. Olhando como? Olhando sempre como Jesus olha. E olhando sempre para quem Jesus é. Essa é a solução. Como é que Jesus fez? Abriu mão da sua glória, teve essa atitude, se tornou homem, como o homem, foi obediente até a morte de cruz. E não fez só isso, olha o que fala em 2 Coríntios 8:9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, estava na glória, sendo rico se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. É isso que Deus quer. Ele quer pegar toda a sua riqueza, que você se faça pobre dela. Não estou falando para abandonar o que você tem, estou falando do coração, dos interesses, do egoísmo que quer ser rico e guardar para você. Abra mão, derruba esse poste, quebra esse ídolo. Se faça pobre, põe tudo na mão de Deus e deixa Ele usar a sua riqueza, que vai virar pobreza, para tornar outras pessoas ricas. Que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Para terminar, uma ilustraçãozinha muito forte. Em 1348, na Europa, chegou a doença da peste bubônica. Matou 40% da população da Europa inteira. 40%. Foi tão infecciosa e tão forte que quando uma pessoa numa casa pegava a doença, a família inteira morria. Foi devastador. As famílias começaram com o tempo a largar os infectados para morrerem sozinhos, para a família inteira não morrer. Imagina você com um infectado dentro de casa, ter que abandonar ele correndo, sem se despedir, sem beijinho, sem abraço, porque é contagioso, para deixar a pessoa morrendo sozinho, e você fugindo de lá para não morrer junto. O que aconteceu? A igreja se envolveu. A igreja da época católica, não tinha reforma ainda. Os padres se envolveram. Muitos deles negaram ajuda para não morrer. Muitos deles não negaram ajuda e morreram junto. Eles cuidaram dos moribundos enfermos e morreram junto com eles. Foi dito depois, quando perceberam que isso aconteceu, que na peste da Europa do século XIV, os melhores padres morreram e os piores padres viveram. Exemplo claro da ausência de egoísmo e da presença de egoísmo. Se fosse você, o que você faria? Jesus disse que não existe amor maior do que dar a vida pelo seu amigo. Amém?